Meus irmãos, vos convido a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 ao 21. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus nos ilumine e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, apenas 20% do fundo do mar foi mapeado, segundo dados de 2022. E a falta de conhecimento acerca do mar e dos oceanos se dá por conta que esses são ambientes submersos e que colocam uma limitação ao ser humano para que possa o mapear, para que possa desvendar. Com cerca de 72% da superfície terrestre coberta por oceanos e uma profundidade média de 3.800 metros, explorar o fundo do mar é um desafio, um grande desafio para o ser humano. E isto devido à sua vasta área, bem como à pressão extrema, à escuridão, o frio e o relevo acidentado. Então, quando nós olhamos para os oceanos ao redor do mundo, para os mares que existem, apenas 20% é conhecido pela humanidade, mesmo com todo o avanço tecnológico que nós temos. Ou seja, o conhecimento humano acerca dos mares, que compõem boa parte do planeta Terra, é um conhecimento muito limitado. E assim, meus irmãos, como nós temos o conhecimento limitado acerca dos oceanos e mares, nós também temos um conhecimento limitado acerca do amor de Cristo. Nós não conseguimos compreender completamente o amor de Cristo. E é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 19, que o amor de Cristo é tão imenso que vai além do nosso entendimento, que vai além da nossa compreensão, de maneira que a vastidão e a complexidade do fundo do mar representam um mundo ainda a ser descoberto, assim como o amor de Cristo. Nós nunca compreenderemos 100% este amor, mesmo quando estivermos nos novos céus e nova terra, porque o finito não tem como compreender o infinito. Nós somos limitados e nunca compreenderemos Deus completamente, em nenhum aspecto do seu ser, em nenhum de seus atributos, seja a sua soberania, o seu amor, a sua graça ou até mesmo a sua ira. Nunca conseguiremos compreender. E assim como o fundo do mar guarda segredos e belezas que só uma exploração dedicada pode revelar, assim também é com o amor de Cristo. Só conseguiremos compreender melhor o amor de Cristo quando tivermos uma vida dedicadas a este amor, em todas as áreas de nossas vidas. Não somente na leitura da palavra de Deus, em uma vida de oração, mas também na comunhão com os santos, tentando compreender o amor de Cristo e colocando este amor em prática, meus irmãos. De maneira que a pergunta que fica é: você tem conhecido este amor de Cristo? Você tem se dedicado a servir a Deus, a se dispor dos meios que Ele nos deu para compreender este amor de Cristo? Se sim, como você tem lidado com este amor? Será que você tem
se disposto daquilo que Deus lhe mandou fazer para compreender este amor? A verdade, meus irmãos, é que o amor de Cristo não pode ser compreendido pelo homem pecador, pelo homem natural, pelo homem após a queda. Este amor só pode ser compreendido, ainda que com uma limitação, quando o Espírito Santo atua em nós, atua em nossos corações e em nossas mentes, para que venhamos compreender este amor, que foi expressado de forma plena na morte de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto o homem não descobrir este amor de Cristo, ou não entendê-lo, ainda que limitadamente, ele continuará mendigando o amor que o mundo lhe oferece. Ele sairá por este mundo atrás de amor, seja onde for, mas nunca encontrará um amor que de fato atenda aquilo que ele necessita como ser humano pecador. Porque somente o amor de Cristo é o amor verdadeiro. Somente o amor de Cristo pode responder às nossas indagações mais profundas acerca da nossa vida e da nossa existência. E é este amor que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. De maneira, meus irmãos, que nós iremos meditar na seguinte proposição ou tema: o Pai nos fortalece pelo Espírito Santo para compreendermos o amor do Filho. O Pai nos fortalece pelo Espírito Santo para compreendermos o amor do Filho. Nós veremos esta proposição em 3 pontos. Primeiro ponto, versículo 14 a 17, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Segundo ponto, versículos 18 e 19, podemos compreender o amor de Cristo. E terceiro ponto, versículo 20 e 21, Deus é glorificado nisto. Passemos então para a exposição do nosso texto. Nos versículos 14 e 15 lemos: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. No domingo passado, meus irmãos, nós vimos nos versículos anteriores, capítulo 3, 1 a 13, Paulo falando acerca do seu ministério aos gentios, acerca de que os gentios são co-herdeiros com Cristo, são coparticipantes das promessas feitas por Cristo Jesus. E assim eles também são alvos da salvação pela graça mediante a fé. E ele continua falando sobre isso. Por esta causa, indica que ele está concluindo o seu raciocínio. E é por esta causa que ele apresentou anteriormente o alcance dos gentios, que ele se coloca de joelhos diante do Pai para orar mais uma vez. Nós devemos nos lembrar que no capítulo 1, ele também orou pelos efésios, pedindo a Deus para que eles compreendessem todas as bênçãos que eles receberam em Cristo Jesus, pela graça. E aqui, meus irmãos, ele se coloca de joelhos, e essa posição de joelhos indica reverência, indica humilhação. E nas Escrituras, nós temos várias formas de orar. Pessoas que oram em pé, que levantam as mãos, que oram sentados e que oram de joelhos. E nós podemos orar de todas essas formas, mas o ajoelhar-se indica uma humilhação da nossa parte diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez. E perceba que ele se dirige ao Pai, ele está diante do Pai. E como eu falei hoje pela manhã, tratando sobre a doutrina da Trindade, o padrão que as Escrituras estabelecem é: nós oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. No entanto, por conta da habitação mútua das pessoas e pelo fato das 3 pessoas serem o mesmo Deus, nós podemos também orarmos diretamente ao Filho e orarmos diretamente ao Espírito Santo, porque eles são Deus, assim como o Pai. E a paternidade de Deus, que Paulo fala aqui nesse texto, indica, portanto, o cuidado que Deus tem para com os seus filhos. Nós, crentes, fomos feitos filhos de Deus porque recebemos Cristo Jesus em nossas vidas. É isso que João diz lá no capítulo 1, versículo 12. E uma vez que nos tornamos filhos de Deus, Ele cuida da sua igreja. Ele ama a sua igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo se coloca diante dele para fazer-lhe petições, pedindo pela igreja de Éfeso. Mas então ele prossegue no versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então nós vemos aqui o que é que o apóstolo Paulo está pedindo
ao Pai, para que Ele nos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejamos fortalecidos com poder, mediante seu Espírito, no homem interior. A expressão riquezas de sua glória, meus irmãos, reflete a abundância de Deus, o poder de Deus que Ele tem sobremaneira e que despeja sobre a sua igreja. E nesse sentido, nós somos também participantes da glória de Deus, porque Ele atua na sua igreja pelo seu Espírito Santo. E é somente através do Espírito Santo que o nosso homem interior pode ser mudado. O homem interior que representa a nossa alma, que representa a nossa mente, que representa o centro do nosso ser. Este homem interior é fortalecido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, tendo em vista a riqueza da glória do Senhor. E Paulo sabe que nós só podemos ser capacitados e fortalecidos por este Espírito, pois o homem natural, o homem em pecado, o homem sem Deus, não pode fazer nada por si mesmo, não pode fazer nada para alcançar a Deus, não pode fazer nada para que esse seu homem interior, que é maculado pelo pecado, seja mudado e seja limpo. Então, ele apela a quem de fato pode transformar a sua igreja e pode transformar o homem interior. E então, no versículo 17, ele revela o que ele está pedindo, que diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então ele pede que a igreja seja fortalecida pelo Espírito com um propósito, que a igreja esteja arraigada e alicerçada em amor, e assim Cristo habite no coração dos crentes. Nós sabemos, meus irmãos, que é somente pelo Espírito Santo que alguém pode ser convertido, que alguém pode exclamar o Senhor Jesus. Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, e eu vos convido a abrirem lá. 1 Coríntios 12, 3. Que diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então é somente o Espírito Santo que pode quebrantar o coração do homem pecador, que pode quebrar as muralhas e barreiras para converter o coração do homem pecador. E essa ideia de Cristo habitar em nossos corações significa que Cristo não é apenas uma presença passageira, mas Ele de fato habita em nós e nos transforma, nos muda. Nós somos transformados segundo a imagem do Filho de Deus, pois fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. E Cristo veio justamente para nos salvar e para que nós retornássemos a essa imagem que fomos criados em Adão, no Éden, na perfeição, mas que foi manchada pelo pecado. E essa habitação é a base que nos enraiza e nos fundamenta no amor. Assim como uma árvore que está enraizada no solo ou como um prédio que tem o seu fundamento. O nosso fundamento é o amor de Cristo. É o amor de Cristo. E esse amor de Cristo deve ser muito bem visto em todo o nosso ser, em toda a nossa conduta e em toda a nossa palavra. O que Paulo está falando aqui, portanto, é que, uma vez que os crentes entenderam isso, que foram salvos por Cristo, que foram alcançados pelo poder de Deus, que tanto judeus e gentios foram salvos pelo amor de Deus, que eles possam viver este amor de fato, com Cristo habitando neles. De maneira, meus irmãos, que para esse primeiro ponto eu trago algumas aplicações. A primeira aplicação diz respeito ao nosso desenvolvimento espiritual. Ora, nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele nos foi dado por Cristo Jesus para que, como crentes, possamos viver a vida cristã em santificação. E o Espírito Santo faz o seu trabalho em nosso coração, nos convencendo do pecado e nos fortalecendo na caminhada cristã. No entanto, nós também temos a responsabilidade de nos desenvolvermos espiritualmente. Como? Através dos meios de graça
concedidos por Cristo. Isto é, a oração, a leitura e meditação nas Escrituras, onde nós reservamos um tempo para ouvir a voz de Deus, o jejum, a prática da comunhão dos santos. Então, através destes meios de graça, nós somos fortalecidos também na caminhada e na fé cristã. Então, nós somos chamados por Deus e temos uma responsabilidade. Ele nos chamou para ser santos. E como é que nós alcançamos isso? Lendo as Escrituras, orando, desfrutando da comunhão dos santos. E devemos fazer isso diariamente, porque diariamente nós somos tentados pela nossa carne, pelo mundo e por Satanás. E se falharmos, seremos tragados e cairemos em tentações. Portanto, estas coisas e estas práticas em nossas vidas não devem ser vistas apenas como uma obrigatoriedade cristã. Não, hoje eu tenho que ler o meu capítulo do dia, ou os meus 3 capítulos, ou os meus 5, ou os meus 10, para bater a meta. Você não deve ver a leitura das Escrituras assim, ou a oração. Hoje eu tenho que orar 10 minutos para bater a meta, ou 30 minutos para bater a meta. Não é assim. Não deve ser algo obrigatório, mas algo em que você se deleite. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que como pecadores nós temos dificuldades muitas vezes. E mesmo naqueles momentos que você não está com vontade, que você está com preguiça, ou está cansado, faça. Faça mesmo sem ter vontade. Mesmo por obrigatoriedade. Porque é assim que nós mortificamos a nossa carne, fazendo aquilo que ela não deseja. Isto é, orar, ler a Bíblia, meditar nas Escrituras. Então faça isso diariamente. Outra coisa que podemos destacar, meus irmãos, é a dependência constante do Espírito Santo de Deus. Nós devemos reconhecer que a nossa capacidade humana é limitada. E por isso, não devemos confiar em nossa própria força, ou em nossa eloquência, ou em nossas habilidades. O apóstolo Paulo era muito conhecido. Ele era um homem que sabia falar. Ele conhecia tanto o Antigo Testamento quanto as Escrituras do Novo Testamento. Mas mesmo assim, ele não confiava nessa sua habilidade. Ele não confiava no fato de ele ter sido o apóstolo que mais trabalhou, como ele fala em 1 Coríntios. Porque ele sabia que tudo isto que ele fez procedeu da graça de Deus, procedeu do poder do Espírito Santo e não da sua própria força. E é por isso que ele se coloca diante de Deus em dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo atue na vida da igreja de Éfeso, aplicando a palavra do Senhor ao coração daqueles crentes. Porque nós, como pastores, como pregadores, não podemos fazer isso. Nós podemos pregar o Evangelho, mas quem torna a pregação eficaz é o Espírito Santo. O pregador pode fazer a melhor exposição, pode ser o mais profundo e claro que for. Se o Espírito Santo não atuar no coração do pecador, o pecador não se arrependerá. E nós podemos ver isso no exemplo de Jonas. Jonas pregou em Nínive contra a sua vontade. E o seu sermão foi muito curto. Só que a diferença ali era que o Espírito Santo estava atuando por meio de Jonas. E mesmo ele tendo pregado sem vontade e sido um sermão muito curto, o Espírito Santo atuou no coração daquela cidade e converteu toda aquela cidade. Porque a eficácia do ensino, a eficácia da pregação, vem do Espírito Santo e não de nós. Nós podemos tentar como for, mas se o Espírito Santo não agir, nenhum homem será convertido. E uma última aplicação deste ponto, meus irmãos, é que devemos estar fortalecidos no amor de Cristo. Esteja sempre cultivando e reforçando as raízes do amor em seu coração. Quando um prédio está bem fundamentado, você percebe isso na sua estrutura. Quando uma árvore tem sua raiz saudável, você percebe isso nela, nos seus frutos e nas suas folhas. E não é para ser diferente com nós, com a igreja do Senhor. Nós devemos demonstrar este amor no qual estamos enraizados e no qual estamos alicerçados. Isto deve ser visto no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso modo de agir diante dos homens. Pois o cumprimento da lei é o amor. Abramos lá em Romanos, capítulo 13, versículo 11.
Romanos capítulo 13, versículo 11. Perdão, meus irmãos, versículo 10, Romanos 13, 10. Diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando nós amamos a Deus e amamos ao próximo, nós cumprimos todos os 10 mandamentos e tudo que procede deles. Então a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E é nisto que devemos estar fortalecidos, neste amor, no amor de Cristo. Mas Paulo, tendo expressado o seu pedido a Deus, de que ele concedesse fortalecimento pelo Espírito Santo, pois assim os crentes teriam Cristo no coração, estariam alicerçados no amor, ele revela agora qual é o seu objetivo ao pedir isto. Nós lemos nos versículos 18 e 19, que dizem assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que nós possamos nos relacionar de forma correta com Deus e com Cristo, nós precisamos compreender o amor que Ele tem para conosco. E Paulo deseja que sejamos plenamente capazes de compreender este amor em tudo. E ele usa aqui a figura de largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. E quando ele utiliza essas palavras, ele está querendo dizer que o amor de Cristo excede o nosso entendimento, está além da nossa compreensão. Nós podemos até pensar no fato de que Cristo, sendo Deus, se humilhou e morreu em morte de cruz, mas nunca compreenderemos de fato o quão grande foi esse amor. Nós podemos ter uma noção, uma dimensão de que ele é muito grande, mas nunca compreenderemos de fato, pois o próprio Deus estava sofrendo em nosso lugar, durante todo o seu ministério e finalmente na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. O próprio Deus se fez homem, um ser inocente, se tornou culpado em nosso lugar, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas feridas, para morrer em nosso lugar. Essa dimensão do amor de Cristo abrange todos os aspectos de nossa vida, demonstrando que Ele é capaz de sustentar-nos, corrigir-nos e transformar-nos. O amor de Cristo deve abranger todo o nosso ser. E, além disso, deve ser colocado em prática por nós, uma vez que compreendemos este amor. E eu dou aqui um exemplo, faço uma ilustração. Quando nós pecamos contra Deus, e nós temos a noção do seu amor, e do seu perdão e da sua graça para conosco, nós logo pedimos perdão a Ele, e estamos confiantes de que Ele nos perdoará. Não, eu fiz isso, mas Deus perdoa, né? Ele é gracioso, misericordioso. Mas quando alguém faz algo contra nós, essa não é a nossa resposta. A gente mata a pessoa no coração, ou demora tempos para perdoar a pessoa. Ou seja, quando nós somos o alvo do pecado, nós não fazemos como Deus fez conosco, embora Ele tenha nos ordenado a amar o próximo, assim como Ele nos amou. Então perceba que amar como Deus nos ama é muito difícil. E nós só conseguimos fazer isto quando somos capacitados pelo Espírito Santo. Mas mesmo sendo capacitados pelo Espírito Santo e amando ao próximo, nunca amaremos como Deus nos ama. Nunca amaremos. O amor de Deus é muito superior ao nosso. O amor de Deus vai muito além do nosso, do alcance do nosso. Nós nunca compreenderemos este amor plenamente. Mas nós devemos entender que este amor, demonstrado por Deus na morte de Cristo na cruz do Calvário, foi um grande amor em nosso favor. E devemos pensar nisto.
todos os dias, para vivermos uma vida de gratidão a Deus e de obediência a Deus. Para que diante das tentações do pecado, não venhamos ceder a estes amores que o mundo nos oferece, ou que Satanás nos oferece, ou que a nossa própria carne nos oferece, mas que estejamos fundamentados e enraizados no amor de Cristo. E aqui eu trago algumas aplicações acerca deste ponto, da nossa compreensão do amor de Cristo. A primeira delas é: viva em comunidade, porque Paulo fala nesses versículos que esse amor é melhor compreendido e entendido em comunidade. É isso que nós lemos aí. A fim de poder compreender com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, esse amor de Cristo, demonstrado pela igreja, é melhor visto em nosso meio quando vivemos em comunhão uns com os outros, quando convivemos como igreja, demonstrando este amor. E o apóstolo João deixa muito bem claro, no capítulo 17, que este amor serve de testemunho para o mundo de que Deus nos ama. Então, meus irmãos, assim como eu enfatizei no domingo passado, devemos viver em unidade. O apóstolo Paulo trabalha muito essa questão da unidade e do amor entre os irmãos aqui na carta aos Efésios, porque essa era uma questão daquele contexto. Havia uma disputa entre judeus e gentios. E ele está, então, os ensinando a conviverem e a amarem um ao outro de forma adequada. Porque a barreira que antes havia foi quebrada por Cristo. Cristo nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros. Então devemos viver em comunidade, uma comunidade de amor. Assim como Deus, na Santíssima Trindade, vive em amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda coisa, meus irmãos, que podemos destacar é uma confiança que devemos ter em momentos de dúvidas e de lutas. A nossa vida é marcada por dores. A nossa vida é marcada por adversidades devido às consequências do pecado. Mas o que nos dá uma esperança e uma confiança em Deus é sabermos que o próprio Deus morreu em nosso lugar, que o próprio Deus nos ama, que Ele cuida de nós todos os dias e que nada pode nos separar deste amor. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Abramos lá para ler. Romanos 8, versículo 38 e 39. Esse texto é muito conhecido. E diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse amor que nos guarda, é este amor que nos preserva, é este amor que nos mantém firmes. Nada pode nos separar deste amor. Portanto, diante das lutas, problemas e adversidades, que venhamos estar certos deste amor. Este é o amor de Deus manifestado em nosso favor em todas as áreas de nossas vidas. Não devemos temer a morte, não devemos temer a dor, não devemos temer as lutas do dia a dia, pois há um Deus todo-poderoso que nos ama e que cuida da sua igreja dia após dia. E, portanto, tendo sido alvos desse amor, que sejamos um canal de amor, do amor de Cristo. Assim como recebemos o amor de Cristo, somos chamados a amarmos ao próximo, a compartilharmos este amor de todas as formas. Nós não podemos, como diz João em sua carta, afirmar que amamos a Deus a quem não vemos e ao mesmo tempo afirmarmos que amamos
ao próximo a quem vemos, se de fato não nos colocarmos à disposição do nosso próximo, sermos mansos, pacientes, longânimos e demonstrarmos amor ao nosso próximo. Se não amamos ao nosso próximo, a quem vemos, não podemos amar a Deus, a quem não vemos. É isso que João deixa muito bem explícito na sua carta. E por fim, meus irmãos, uma última aplicação deste ponto é que devemos buscar a plenitude de Deus, pois esta é a consequência de conhecermos este amor de Cristo. Estar cheio da plenitude de Deus significa estar em constante crescimento espiritual. E a maturidade faz parte da vida cristã. Não podemos continuar os mesmos quando compreendermos o amor de Deus, quando colocamos o amor de Deus em prática, quando nos colocamos à disposição do Senhor para obedecermos a sua palavra. Deve haver uma maturidade, um crescimento neste amor que nos leve a servir a Deus de forma adequada e de forma verdadeira. É isso que Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Abramos lá. Paulo fala aqui da questão da maturidade que nós devemos ter. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Nós sabemos que a igreja de Corinto era muito complicada. E esta fala de Paulo aqui é muito profunda. Eles eram imaturos, eram como crianças, quando na verdade deveriam ser maduros, deveriam ser mestres, deveriam conhecer o amor de Cristo, a doutrina da palavra de Deus e colocá-la em prática. E quando nós, como igreja, nos colocamos à disposição para compreendermos a palavra do Senhor e o amor de Deus que é expressado por nós, o que se espera é um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Portanto, uma imaturidade espiritual indica que você ainda é uma criança, que você não compreendeu ainda. E como você pode se relacionar verdadeiramente com Deus se você não compreendeu ainda o amor de Deus, naquilo que você consegue compreendê-lo, naquilo que está revelado na palavra do Senhor? Então, a falta de conhecimento faz com que a igreja permaneça na imaturidade e não cresça. E nós não fomos chamados para continuarmos imaturos. Fomos chamados para crescer em santidade e crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Esta é a mesma ideia que tem lá em Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. Abramos lá, Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. Diz assim: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que era que acontecia aqui no contexto da carta aos Hebreus? Os crentes que foram alvos desta carta estavam
saindo da igreja e retornando para a lei mosaica. Ou seja, eles não compreendiam que Cristo era superior a Moisés, que Cristo era superior aos sacerdotes, que Cristo era superior à lei e aos ritos do Antigo Testamento, e estavam querendo retornar a tais práticas. E o que o autor aos Hebreus vai destacar em toda a epístola é que Cristo é superior a todos, que a nova aliança é superior. Que Cristo é maior que Moisés, é maior que os anjos, é maior que os sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote que prestou um sacrifício de si mesmo, o seu próprio corpo diante do Pai, morrendo em nosso lugar. Ele é superior. Portanto, estes crentes eram imaturos, não haviam compreendido direito. E nós seremos, da mesma forma, imaturos, se não buscarmos compreender o amor de Cristo, a palavra de Deus, e sermos fortalecidos nos caminhos do Senhor. E essa maturidade poderá nos levar a deixarmos o caminho do Senhor, a nos afastarmos do caminho do Senhor. E uma vez afastados do caminho do Senhor, sofreremos as consequências do pecado. Se de fato formos filhos de Deus, Ele nos trará de volta para o seu caminho. Se não, Ele nos deixará, porque isso indicará que de fato não somos filhos. Portanto, preze pelo seu conhecimento e pela sua prática das Escrituras. Tendo falado do objetivo de sua oração, que é compreendermos o amor de Cristo, Paulo encerra o que vinha falando com um louvor a Deus. É isso que vemos no versículo 20 e no versículo 21. No versículo 20 lemos: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que Paulo quer dizer aqui é que ele havia pedido isto, que os crentes fossem fortalecidos no Espírito para que compreendessem o amor de Cristo. Mas Paulo tem o conhecimento de que Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente e pode fazer muito mais do que pedimos. E nós devemos ter esta confiança em Deus, crermos que Ele é todo-poderoso. Portanto, quando pedir algo a Deus, de acordo com a vontade de Deus, creia que Ele é poderoso para cumprir. Seja para lhe dar conhecimento, para lhe dar sabedoria, para lhe conceder saúde, para abrir uma porta de emprego ou o que for. Deus é todo-poderoso, Ele é onipotente e pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Mas parece que muitas vezes não compreendemos isso ou não confiamos nisto. Às vezes nós oramos até que constrangidos. Oramos não confiando naquilo que estamos dizendo. Eu vou pedir aqui que Deus converta os meus familiares que não são crentes, mas lá no fundozinho do seu coração, você não está confiando de fato. Isso é o pecado da incredulidade em nossos corações, de não crermos que Deus é todo-poderoso, que Deus é onipotente. Essas dúvidas que nos atacam. Então o que nós devemos ter em mente é que Deus é todo-poderoso e Ele opera com esse poder, com essa sua glória em nós, através do Espírito Santo. Portanto, devemos entender que Ele pode cumprir, que Ele pode de fato atender às nossas orações. Paulo está orando e ele entende isso, que Deus pode fazer isso. E por fim, versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Esse é o fim principal do homem, a glória de Deus. Tudo que nós pedimos, tudo que nós fazemos culmina na glória de Deus. Nada é feito só em prol do homem. É claro que Deus nos ama, é claro que Deus nos serve até, enviando o seu Filho, enviando o seu Espírito Santo, mas o fim de tudo isso, o propósito final de todas essas coisas que Deus faz na sua igreja é a sua própria glória. E nós, quando entendermos isso, quando fizermos orações a Deus, devemos ter isso em mente. Você pode até pedir algo em seu favor, mas entenda que o propósito final é a glória do Pai, é a glória
de Deus, e não a nossa própria glória, mas a do Senhor. E assim, meus irmãos, eu trago algumas aplicações deste ponto. Como eu já destaquei, nós devemos ter uma confiança no poder ilimitado de Deus. Muitas vezes limitamos Deus aos nossos próprios entendimentos e preocupações. Nós colocamos Deus numa caixinha. Até onde vai a nossa compreensão, Deus para ali. E muitas vezes não entendemos que Deus ultrapassa aquilo que imaginamos, ultrapassa aquilo que pensamos, ultrapassa aquilo que pedimos. Deus é todo-poderoso, Ele está além de nós, está além da nossa compreensão. A nossa compreensão acerca de Deus é limitada, como eu ensinei hoje pela manhã, tratando sobre a Trindade. Então, não diminua Deus, não diminua o poder de Deus. Se há algo para nós que é impossível, para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Ele é todo-poderoso e devemos estar confiantes nesse seu poder que Ele demonstra para com a sua igreja, através da sua palavra. A segunda coisa, como eu destaquei, é vivermos para a glória de Deus. E esse viver para a glória de Deus deve ser um viver intencional. Um viver que reflete a glória do Senhor em nossas vidas. Pergunte a si mesmo: minhas atitudes estão trazendo honra a Deus? Seus hábitos diários, suas práticas, seus pensamentos estão trazendo glória a Deus? E outra, através das suas boas obras, Deus está sendo glorificado por aqueles que veem suas boas obras, como ensina Cristo em Mateus capítulo 5? Então reflita sobre estas coisas. O nosso conhecimento acerca de Deus, ou acerca do seu amor, não deve parar em nós. Deve ser refletido, deve ser visto para a glória do Senhor, em um viver intencional para isto. E finalmente, meus irmãos, espere pelo eterno. Nossa vida aqui é temporária, mas a glória de Deus em nós e por meio de nós é para sempre. Não pense que a nossa vida está limitada ao aqui e ao agora. Há um propósito final para nós, que é a glória de Deus. Então viva pensando nisto. As lutas que você enfrenta, as questões que você passa, tenha o mesmo pensamento que Paulo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por mais que nesta vida e nesta terra nós passemos por todo tipo de dificuldade, por mais que vejamos muitas vezes o mal triunfar, ainda que temporariamente, no final de todas as coisas não será assim. O bem triunfará. Deus governará eternamente sobre a sua igreja e nós não estaremos mais sendo alvos do poder do pecado, das consequências do pecado. Nós estaremos com o nosso Senhor para todo sempre, desfrutando o seu amor. E ainda mais, com uma compreensão melhor do amor de Deus e de quem Deus é do que nós temos agora, porque estaremos glorificados e não mais traremos sobre nós as consequências e marcas do pecado que nos limitam em conhecer a Deus. Eu concluo, meus irmãos, retomando a introdução. Assim como o fundo do mar permanece em grande parte inexplorado, o amor de Cristo é vasto e profundo, excedendo em muito o entendimento humano. E assim como o ser humano ainda tem muito para conhecer acerca dos oceanos e mares, nós, como crentes, como a Igreja de Cristo, temos muito ainda a conhecer acerca do amor de Deus. E acredite, a eternidade não será suficiente para isto. Porque, como eu disse, o finito não pode compreender o infinito. Isso significa que, para sempre, nos deleitaremos neste amor de Deus, que foi manifestado especialmente pela morte de Cristo na cruz do Calvário, onde Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas e pagou a nossa dívida pela graça e pelo seu amor. Que Deus, pois, assim, aplique a sua palavra em nossos corações e que possamos desfrutar deste amor em nossas vidas.
Amém.